começarmos a leitura bíblica e a ministração da palavra do Senhor. Eu já o convido para estar abrindo a sua Bíblia conosco no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Queremos fazer essa reflexão na palavra de Deus neste momento. Apocalipse, capítulo número 5. Ótimo. Graças ao nosso Deus. Queridos irmãos, eu vou iniciar a nossa leitura aqui e faremos a nossa com a graça bondosa de Deus. O capítulo 5 do livro do Apocalipse é o capítulo que vai dar uma visão do livro selado, com 7 selos, e um cordeiro que foi morto e venceu para abrir os 7 selos deste livro. É a visão de Cristo dada a João o apóstolo na ilha chamada Patmos. O ancião, o apóstolo, a palavra Apocalipse significa revelação. É uma revelação que o próprio Deus entrega a João. O próprio Jesus Cristo revela a João, aparece a João o apóstolo. Interessante que estava banido, isolado, em uma ilha deserta, fora deixado ali, exilado, por causa da pregação do Evangelho. Ele estava sofrendo perseguição terrível. Ele era o último apóstolo de Jesus Cristo ainda vivo, era o líder da igreja do Senhor Jesus naquela situação, naquele já fim de primeiro século, anos 95 a 100 depois de Cristo. Por causa do evangelho, da pregação da palavra, os imperadores romanos haviam desterrado, exilado o apóstolo numa ilha chamada Patmos. Ele estava incomunicável, ele estava sem esperança, inclusive, de ser resgatado daquela ilha. Ele estava distante de tudo e de todos, mas o Senhor Jesus está com ele e se revela para ele neste momento e a João a revelação do último livro da Bíblia, o Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse é uma síntese da história. O Apocalipse, ele vai ser a conclusão de toda a Bíblia Sagrada. Ele vai mostrar a história da redenção do Criador Todo-Poderoso, Todo-Onipotente, a queda do homem e a vinda do Cristo, o Cordeiro, para a redenção deste homem, para a salvação da humanidade perdida. Este Apocalipse, ele vai trazer palavras consoladoras para uma igreja perseguida, martirizada, sofrida, odiada pelo mundo. Este Apocalipse, ele vai revelar os sistemas babilônicos, políticos, econômicos, que são totalmente contrários à palavra de Deus, ao próprio reinado e senhorio de Jesus. Este Apocalipse vai revelar o destino dos homens ímpios, que há um juízo final. E o Apocalipse vai revelar a vitória da noiva de Cristo, a sua igreja, os remidos do Senhor, que irão encontrar com Cristo, ver a sua face e reinar com ele pelos séculos dos séculos sem fim. O livro do Apocalipse, no entanto, não é um livro de pavor, de amedrontar. Pelo contrário, é um livro da realidade. Ele está se cumprindo a cada mês, a cada ano, na história da humanidade. O Apocalipse é um livro de esperança, fala da volta de Jesus, do retorno do Senhor. O Apocalipse, ele mostra que Cristo volta, Cristo virá, para destronizar todo o poderio das trevas, todo o principado do mal, e reinar absoluto com a sua igreja para todo sempre. Chegamos no capítulo 5, quando tem esta visão que eu quero ler para o conforto da igreja.
Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também o anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos console com a sua bendita e preciosa, que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine para compreender a santa palavra do nosso Cristo, do nosso Deus. Meus amados, no capítulo 4, João tem a visão do trono de Deus. No capítulo 5, ele abre com a visão do livro selado com 7 selos. Na sequência, João vê um livro selado e percebeu a importância daquele livro, pois todas as atenções estavam voltadas para o livro. Isto ficou ainda mais evidente quando o anjo começou a perguntar sobre quem era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que representava então este livro? No Apocalipse, como um todo, o livro selado representa os desígnios de Deus para a humanidade, os propósitos eternos de Deus, a própria história da raça humana, desde a criação até a consumação. Este livro foi aberto. Só Jesus Cristo foi encontrado em todo o universo digno de abrir o livro, receber o livro da mão direita de Deus Pai, que está sentado sobre o trono, e desatar cada um dos seus selos. 7 selos que representam épocas, acontecimentos, períodos, e só Jesus Cristo tem a história humana na sua mão. Ele é Rei e Senhor. Este capítulo abre mostrando o Cordeiro que foi morto e agora vitorioso, ressuscitado,
está no trono. Ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A esperança de João renasce quando ele outrora chorava. João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de tomar aquele livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele foi consolado por um mensageiro, o anjo do Senhor, que disse a ele: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Note que quando João voltou a olhar para o trono, não viu um leão, mas ele vê um cordeiro. Note que o cordeiro tem 7 chifres. Na linguagem do Apocalipse, 7, perfeição, plenitude. E os chifres aqui representando poder, força, governo, soberania. Tinha este cordeiro 7 chifres e 7 olhos, simbolizando a sua onisciência, a sua plenitude de conhecimento e de sabedoria, simbolizando o próprio Espírito Santo de Deus, com o qual Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria e ungido com Espírito Santo e poder para ser o nosso Salvador, o profeta, sacerdote e rei por toda a eternidade. Ali estava, podemos chamar, o Cordeiro Leão, o homem-Deus, que tinha a dignidade suficiente e a autoridade concedida pelo Pai para pegar o livro, abrir o livro e divulgar os supremos propósitos de Deus para este mundo. Jesus Cristo é aquele que tem toda a revelação de Deus para a humanidade. Ele é o Logos, o Verbo eterno de Deus. Ele que revela, ele é que dá a conhecer o Pai ao homem. Ele é que mostra o Pai ao homem. Ele veio homem, 100% homem, 100% divino Deus. Ele nunca pecou. Ele venceu as tempestades, ele venceu as tribulações da vida comum, ele venceu as tentações, as ciladas do diabo, ele venceu as enfermidades, ele venceu o mundo, ele foi para a cruz, cordeiro, foi ali imolado, ele foi um sacrifício pela tua alma, pela tua redenção. Ele foi cordeiro, agora ressuscitado, a figura de leão, de força, de poder, de autoridade. Ele é o cordeiro que venceu a morte. Ele agora está à direita do trono de Deus. Ele é rei do universo. Aquele que foi o momento de humilhação de Cristo na cruz, cravado com pregos, coroado de espinhos, transpassado com a lança, cuspido e esbofeteado em suas faces. Aquele que foi o momento de escândalo para o mundo, quando esperavam um Messias militar, um Messias político, um Messias poderoso, um Messias que viesse para destronizar Roma e proclamar a emancipação política de Israel, aquele que de uma certa forma frustrou os pensamentos humanos, pois o rei dos judeus foi preso, amarrado, cravado, crucificado em uma cruz, aparentemente um fracasso, mas na sua humilhação, calado como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca, resignado, obediente em tudo aos planos eternos de Deus Pai, aquele que levou sobre si nosso pecado,
aquele que na cruz não estava sendo derrotado, pelo contrário, estava vencendo, ali estava esmagando a cabeça da serpente que levou o homem à queda, ali ele estava triunfando sobre o pecado, ali ele estava vencendo, estava ali fazendo a obra vicária, sacrificial, expiatória, redentora. Ali ele estava derramando um sangue que iria lavar, purificar, salvar todo aquele que nele viesse a crer. E em seu nome, no nome de Jesus Cristo, é que os homens encontram perdão, salvação e paz. Aquilo que no momento parecia humilhação e derrota, foi a coroação de Jesus Cristo. Por isso, quando João olha, vê o Cordeiro, vê Cristo Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor, vê a figura do Cordeiro, mas este Cordeiro santo e imaculado é o próprio Cristo, que agora é Rei do universo. O que toda essa cena significava para João e seus leitores? Primeiramente, devemos lembrar que a cena do Cordeiro era muito sugestiva para todo o povo de Israel e para João. Desde o Antigo Testamento, o Cordeiro era um animal sacrificado pelo pecado do povo. Quando Jesus se manifestou a Israel, muitos esperavam que ele fosse um libertador político-militar. Os discípulos também compartilhavam desta visão, mas quando o mestre morreu, dependurado em um madeiro, tendo se entregado sem qualquer resistência, as expectativas dos próprios discípulos frustraram-se. No Calvário, João conheceu o caráter de Jesus como Cordeiro de Deus. Agora no céu, nesta visão triunfante, ele viu que o Cordeiro não era tão inofensivo assim. Na verdade, o Cordeiro foi morto, recebeu todo o poder e autoridade, recebeu a responsabilidade de ditar todos os eventos do mundo até a consumação de todas as coisas. Aquele livro é a própria história, o destino da humanidade, que Jesus Cristo assume o controle, o governo e o comando, e ele revela agora a palavra de Deus, o Apocalipse, o destino dos homens a João, neste livro precioso chamado o Apocalipse de Jesus Cristo. O Cordeiro agora é leão, mostrando a sua vitória, a sua força, que ele prevaleceu. Meus amados, nenhum evento sobrevirá à igreja sem a autorização de nosso amoroso pastor e Senhor Jesus Cristo. Aquele que derramou o sangue pela igreja é o que está no controle de tudo e, portanto, a igreja podia e pode ter esperança. Continuamos, amados, assim que o Cordeiro tomou o livro, o céu eclodiu em adoração. Há um momento de culto, de adoração, é o momento da coroação do próprio Cristo, é o momento que o universo, os anjos, a criação toda reconhece a grandeza, a glória de Jesus Cristo. Há um grande e universal culto a ele, Jesus. Toda adoração, glória, louvor, João vê que está sendo dada a Jesus Cristo. Assim que o Cordeiro Jesus Cristo toma o livro, o céu eclodiu em adoração, que foi se estendendo até atingir todo o universo. No capítulo 5 do Apocalipse, do verso 8 ao 14, nós observamos Cristo sendo adorado. Os primeiros a se prostrarem em adoração foram os que estavam mais próximos, os 4 seres viventes e os 24 anciões. Os 4 seres viventes, seres angelicais, que estavam no trono de Deus, figuras dos atributos divinos, e os 24 anciões, representando a igreja do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e a igreja da graça, a igreja
graça do novo pacto, do pacto feito com o sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo. Os 24 anciões representando ali os 12 patriarcas de Israel, a plenitude dos eleitos de Israel, e os 24 anciões, também os 12 apóstolos de Jesus Cristo, a plenitude da igreja da graça. Ali, os primeiros a se prostrarem foram os 4 seres viventes e os 24 anciões. O cântico deles exaltou, enalteceu a obra do Cordeiro, que ao morrer resgatou para Deus as pessoas, vidas preciosas de todas as nações, constituindo-as reis e sacerdotes para Deus. A base do governo e do louvor é a expiação, é o sacrifício de Cristo. João vê o louvor celestial estendendo-se e contagiando cada vez mais seres celestiais e terrenos. E ele descreve assim no verso 11 e verso 12: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Por fim, este louvor contagia toda a criação de Deus. No versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aqui nos lembra Filipenses capítulo 2, que descreve a humilhação e a exaltação de Jesus, quando diz que ele foi humilde, esvaziou-se, mesmo sendo Deus, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa mencionar, para que ao nome dele, de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o que João vê aqui, nesta visão do Apocalipse capítulo 5. Toda criatura, toda a criação de Deus, glorificando, enaltecendo, adorando a Jesus Cristo, o vitorioso Senhor. Meus amados, criaturas incontáveis, milhares e milhares, os salvos estarão livres para adorar ao Senhor. O propósito de Deus alcançará a sua plenitude. Isso significará nada ter a vitória do nosso Cristo, e nada poderá deter a vitória da igreja de Jesus Cristo. Nada foge ao controle, ao comando, às ordens do Senhor. Ele está no governo, ele está conduzindo os eventos, acontecimentos, as decisões, reis, príncipes, presidentes, nações, poderes, estão debaixo da toda poderosa mão de Jesus Cristo. Nada podem fazer sem a permissão do Supremo Deus Todo-Poderoso, sem o aval, a permissão de Jesus Cristo. Descansemos no Senhor, confiemos no Senhor. João está escrevendo para uma igreja atribulada, perseguida, havia irmãos presos, havia irmãos que estavam sendo condenados à morte, sendo decapitados. O próprio João estava banido numa ilha, porém, o Senhor Jesus Cristo se revela com toda essa glória, aquele que venceu, aquele que é Senhor. Que conforto trouxe para João e para a igreja do primeiro século esta revelação. Essa história se repete ao longo do livro do Apocalipse. Os embates, as perseguições dos inimigos da igreja, a vitória da igreja, vai aprofundando o tema, o livro, vai mostrando mais detalhadamente, mais fases
das perseguições e das vitórias que Cristo tem para a sua igreja aqui na sua missão terrena. Até que chegamos ao capítulo 6, essa história vai se aprofundando. Chegamos no capítulo 6, que o Cordeiro começa a abrir os selos. Eu quero adiantar um pouquinho aqui. No capítulo 6, ele venceu, ressuscitou, tomou o governo em suas mãos, está regendo, está conduzindo. No capítulo 6, o Cordeiro abre os selos deste livro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, vitorioso e para vencer. Abre o primeiro selo e João vê um cavaleiro com um cavalo branco, um conquistador. Sua arma é o arco. A primeira impressão que surge é que este cavaleiro é o próprio Cristo, mas não, porque foi ele quem abriu o selo. O próprio Cristo vai ser revelado, sim, mas lá no capítulo 19, como sendo cavaleiro, com a sua espada, com o nome escrito em sua coxa: fiel e verdadeiro, Verbo de Deus. Mas entendemos aqui, há uma sugestão que este cavalo branco, esse cavaleiro, representando então a marcha da pregação do Evangelho de Cristo por todo o mundo. Ele representa a dispensação, o tempo da pregação do Evangelho, vitorioso para vencer. É a ordem para se pregar o Evangelho. É a igreja do Senhor Jesus Cristo evangelizando as nações. É o Evangelho de Cristo percorrendo toda a terra. Os argumentos para essa interpretação são: primeiro, o cavaleiro é o único que não traz nenhum mal. O arco é também uma arma atribuída a Deus, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 9. O cordeiro que foi morto, que abriu o selo, é o mesmo que disse: toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A cena do capítulo 5 é a cena da vitória, da coroação de Cristo. E a ordem de Cristo vitorioso é: ide e pregai o evangelho por toda criatura. O cavalo saiu vitorioso. Dessa forma o evangelho se espalha pelo mundo. Essa interpretação também nos leva a pensar que Cristo abriu um novo tempo, um tempo de graça. Cristo abriu a porta da salvação. A porta ainda está aberta. O Evangelho de Jesus Cristo abre os céus para o homem pecador. Nesta noite, que você creia no Evangelho de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que venceu a morte, expiou os seus pecados, derrotou, destronizou Satanás, e agora, entronizado, comanda a pregação da salvação a todas as nações. Nada pode deter a palavra de Deus e percorrer o mundo, porque ela é uma mensagem real, e aquele que a ordena é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O cavalo vermelho é o segundo selo que vai ser aberto. E note que no verso 3 e 4, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O cavalo vermelho, com uma espada e com autoridade para tirar a paz da terra, possui uma grande espada. Aqui estão descritos conflitos entre os povos, guerras, turbulências,
sempre estiveram presentes também perseguições terríveis no caminho dos cristãos. E o Apocalipse revela que a igreja passará por severas provações, mas terá vitória. Este cavalo vermelho, como diz a própria descrição, tipifica um período de morte, mas de morte, de guerras, de violências, o sangue escorrendo pelas ruas. A igreja já vivia isto na sua pele, e já estamos vivendo também essa história sangrenta. Estamos vivendo desde as facções que derramam sangue por toda parte, facções criminosas, desde as guerras, os conflitos entre as nações. É esse tempo de guerra, as guerras silenciosas, as guerras que matam em silêncio, o ódio que infelizmente dizima tantas famílias. O próprio Jesus Cristo profetizou: o inimigo do homem será os da sua própria casa. Quantos lares, infelizmente, são verdadeiros campos de guerra, de batalha, de perseguição, de morte. O terceiro selo, há um cavalo preto que tem uma balança na sua mão, no verso 5, verso 6. Ele representa a fome, pois os produtos ficaram muito caros. 1 denário, o salário de um dia de um trabalhador comum, poderia comprar 13 ou 14 vezes mais do que o que se tornou possível após a passagem do cavaleiro. Ele representa, portanto, tempo de escassez, de fome, de aperto financeiro, de crise mesmo. Vinho e azeite, nesse texto, não devem ser danificados. É interessante que o cavaleiro exige isso, aparentemente, das pessoas, como se fosse um alerta contra a revolta social. São o azeite e o vinho produtos de luxo na economia judaica, ou seja, alimento dos ricos. Há um destaque aqui, portanto, para a desigualdade social muito presente já nos dias do Apocalipse e que irá se alastrar, se agigantar nos dias finais. O vinho e o azeite não deveriam ser danificados, falando aí da escassez, da carestia, da dificuldade para se ter o mínimo, a sobrevivência. E ao mesmo tempo teria vinho e azeite. Miséria e luxo, desigualdade social, exatamente o quadro que nós enfrentamos. Que terrível desigualdade social o Brasil e todas as nações. Mas é profético, está na Escritura. O cavalo amarelo do quarto selo chama-se morte. Observe o verso 7 e 8. Nós temos o 5, abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, dizendo: vem, eis o cavalo preto, o seu cavaleiro com a balança na mão, para medir. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui a escassez, a fome. No verso 7, o quarto selo é aberto, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi, e a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada a autoridade para matar a 4ª parte da terra, a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Olha aí a profecia de Deus. Foi-lhe dada a autoridade para matar a 4ª parte da terra, a espada, pela guerra, pela fome e pela peste, pela mortandade. Que coisa terrível, né? Aqui é retrato da grande tribulação. Aqui já estamos vivendo a grande tribulação. Esses selos representam períodos
Essas figuras de linguagem representam momentos, fases, períodos em que a própria igreja do Senhor enfrentará aqui neste mundo, até a volta triunfante do seu libertador Jesus Cristo, do seu Rei, do seu Senhor. Amados, leiamos a palavra, descansemos, porque os tempos que estamos vivendo são realmente tempos finais. São momentos que antecedem a vinda do Rei Jesus Cristo. Aqui está o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Forte perseguição enfrentava a igreja nesse período. Tanto quando o Cordeiro abriu o quinto selo, a visão foi de homens e mulheres, de almas, de servas e servos de Deus, que haviam sido mortos por causa da palavra do nosso Deus. Se preparem, haverá de chegar o tempo também, e já chegou, já por toda a terra, existe homens de Deus, servos de Deus, sendo mortos, decapitados, por causa da palavra de Deus. Nós estamos inquietos, preocupados, alarmados, abalados com esse momento que a nação brasileira vive, que a nação brasileira está passando. Amados, como igreja, nos preparemos, vigiemos, oremos, porque a palavra de Deus está se cumprindo em toda a terra. Existem pastores, servas e servos de Deus em todo o planeta, morrendo por amor a Cristo, por amor a sua palavra. Muitos presos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Firmes na fé, adorando o Senhor, perdendo sua vida terrena, física, mas recebendo a coroa da vida eterna. Igreja do Senhor, precisamos nos preparar também, porque o nosso Cristo reina. Nada vai acontecer sem o seu consentimento e a sua permissão. Mas devemos estar prontos para morrer por amor a Cristo, se assim estiver na agenda de Deus, no propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Devemos estar prontos para enfrentar oposições, perseguições, prisões, injúrias e calúnias, e até a morte, pela palavra de Deus. O Apocalipse nos revela esta realidade. Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. E estas almas, estas vidas, clamavam ao soberano: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O tempo pertence ao Senhor. Eles estavam, como nós estamos, apressados. Até quando, soberano Senhor, justo e verdadeiro, não vingas o nosso sangue? Eles clamavam por justiça, que o Senhor viesse fazer juízo e justiça. Foi-lhe dado vestiduras brancas, que falam de santidade, pureza. E foram-lhe dadas palavras de conforto, que eles repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de servos de Deus, conservos deles, e assim como eles também iriam ser pela palavra de Deus. É a profecia de Cristo, queridos irmãos, é a palavra do Senhor, ela há de se cumprir. Estejamos preparados, vigiando e orando diariamente. Meus amados, concluímos aqui com o quinto selo a visão dos mártires. A situação dos mortos em Jesus Cristo nos consola. Muitos crentes das igrejas a quem João escreveu o seu Apocalipse
haviam se convertido e estavam enfrentando a morte por causa do Evangelho de Jesus. E aqui há um conforto: todo aquele que morre passa para a eternidade, servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus, está vivo, está na presença do Pai, está na presença do Filho, está no descanso, mas sim conscientes, estão cônscios, estão aguardando o juízo de Deus sobre a humanidade, estão aguardando também a volta de Jesus e a ressurreição do corpo. Que paz, que alegria, que consolo isso nos dá. A morte não é o fim, não é a derrota para aquele que crê em Jesus Cristo. A resposta divina é: espere mais um pouco. Toda a eternidade pertence ao Senhor. O tempo da igreja, a vida da igreja pertence ao Senhor. Ainda há muitos que precisam morrer por causa da palavra de Deus. Quando o número exato se completar, virá o fim. Isto é, ao mesmo tempo, um consolo e um alerta para aqueles crentes perseguidos. Como se João dissesse que muitos realmente ainda teriam que morrer por Cristo. E ao mesmo tempo, João explica que aqueles que morreram por causa de Cristo estão descansando e que um dia Deus lhes fará justiça. O sexto selo antecipa o juízo final. Aí temos a cena do juízo final, a cena já do cordeiro, do leão, do juízo de Deus sobre os homens. E eu quero concluir com o sexto selo. O sexto selo descreve o juízo de Deus sobre os homens, no capítulo 6, do verso 12 ao 17. O terror daquele dia cairá apenas sobre os ímpios, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O juízo final será pavorizante, pavor para os ímpios, para aqueles que não estão servindo ao Senhor. O terror cairá sobre 6 classes de pessoas: os reis da terra, os ditadores políticos, os que pensam que governam o mundo, generais militares, os grandes príncipes, os que seguem os reis e autoridades, os poderosos, homens fortes, escravos e livres, ou seja, sobre todas as classes, ainda que sejam pequenos e grandes, escravos livres, todos que não se converterem, não se arrependerem dos seus pecados, eles irão enfrentar o justo juízo de Cristo. Ele não é cordeiro, agora é leão da tribo de Judá. O seu trono agora, que é trono de misericórdia, trono de graça, agora será trono de justiça e de juízo. A porta da salvação, a proclamação do Evangelho em todas as nações para arrependimento e salvação de todo o que crê. A porta estreita, apertada, pela qual você pode crer e entrar hoje, que se chama Jesus Cristo, essa porta de salvação, essa porta da graça, essa porta estreita, única, será definitivamente fechada. E o juízo chegou. No juízo não tem salvação, tem sentença. Cada um receberá a justa sentença condenatória daquele que tem autoridade e poder para dar a cada um segundo as suas obras. O capítulo 6 é uma síntese do livro todo. A partir do capítulo 7, 8, 9, as cenas já antecipadas, como uma introdução, vão se prolongando, se aprofundando e sendo dado mais detalhes e revelados mais acontecimentos para a consumação dos tempos, que vai culminar com a vinda de Jesus, com o retorno triunfante do Rei. O sexto selo descreve o juízo de Deus sobre toda a humanidade, sobre todos os homens.
Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. O terror daquele dia cairá sobre os ímpios. O que mais se destaca neste selo é o número 6. 6 no Apocalipse é o número do homem. E 7, o número da plenitude, da perfeição de Deus. Destaca no capítulo 6 do Apocalipse, número 6. 6 objetos de terror: terremoto, sol escuro, lua cor de sangue, estrelas caem do céu, o céu enrola-se como um pedaço de papel, como um jornal, e montes e ilhas sendo removidos. São os poderes da terra sendo totalmente abalados. Isto no juízo final, no grande trono de Cristo, no dia do Senhor. E o terror cairá sobre 6 classes distintas. Como já mencionei, os reis da terra, os grandes, os comandantes generais militares, os ricos, os poderosos, escravos e livres. Concluindo, faremos a leitura, o 6º selo, para concluir. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos próprios montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? E quem pode suster-se? Fechamos aqui esta mensagem da palavra do Senhor. Precisamos levar a sério a palavra de Deus. Os sinais estão se cumprindo, Jesus Cristo está voltando, estamos vivendo o cumprimento das profecias de Deus. A palavra de Deus, ela está se confirmando, se cumprindo cada dia, cada ano. Não podemos desperdiçar, negligenciar o tempo que se chama hoje, o tempo que se diz agora, porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Creia no Cristo Jesus, volte para Ele hoje. Igreja de Jesus Cristo, voltemo-nos para a palavra de Deus, consagremos nossa vida ao Senhor, vigiemos e estejamos sempre em oração. A volta de Jesus se aproxima. Que Deus nos conforte com a sua palavra, porque a grande tribulação já está acontecendo, já estamos nela, já adentramos o princípio das dores. E agora nós temos, como igreja do Senhor, nos alimentar da palavra. Isso aqui é um breve lembrete para a igreja do que vem ainda pela frente. Lembra de José, lá no Egito? Ele teve 7 anos de grande colheita e abundância. Deus o mostrou. E depois 7 anos de grande escassez e fome. Qual foi o conselho que o Espírito Santo colocou na mente de José para ele dar ao faraó do Egito? E durante os 7 anos de abundância, de fartura, de pão, de agricultura, de colheita farta, estocasse, guardasse, armazenasse, para que, quando viesse o tempo de tribulação, de fome, quando viesse os 7 anos, que não teria chuva, nem agricultura, nem produção nos campos, não viesse a fome sobre eles. Eles deveriam guardar, estocar, produzir abundância para se precaver, se prevenir. Igreja do Senhor, nós estamos tendo estoque espiritual, temos guardado com abundância o pão,
o tempo de fartura, o tempo de pregação, de escola dominical, de doutrina, o tempo de homens de Deus pregando em nossa casa, em nossas ruas, pelo rádio, pela televisão, online. Virá o tempo de escassez, virá o tempo que você não terá mais o pastoreio, o apacentamento de um homem de Deus. Vai chegar esse momento que não vai ter visitas pastorais, não vai ter mais cultos de estudo bíblico, pregações em nossa casa, não terá mais templos abertos mesmo, cultos de manhã, de tarde, de noite, festas gloriosas, grandes eventos, grandes aniversários de igrejas, cantores, pregadores maravilhosos, tempo de abundância, tempo de fartura. É necessário agora nos precaver, guardar, entesourar a palavra no coração, ler, porque haverá um momento que nessa Bíblia nós poderemos mais conduzi-la, nem ela poderemos mais ter, nem ela poderemos mais ler. Chegará o momento que nem a palavra nós poderemos mais passar, transmitir, entregar a outro. Por quê? Porque seremos perseguidos por causa da palavra, por causa do nome de Jesus Cristo. Profecia de Deus. Não sejamos ingênuos. A palavra de Deus, o Apocalipse, prepara a igreja para este momento. Nós vamos viver do que já sabemos, do que já temos, do que já guardamos no coração. A palavra tem que estar na minha alma, na minha mente, no meu coração, esteja dentro de mim. Eu tenho que ter em celeiro, em depósito, o suficiente. Assim como o azeite das 5 virgens prudentes. A minha lâmpada não pode se apagar. Ela tem que ter azeite suficiente para aguardar o retorno de Jesus Cristo, passando pelas provas, passando por perseguições, enfrentando o mundo tenebroso. Eu tenho que ter, preciso ter azeite suficiente para aguardar, para esperar o retorno de Jesus Cristo, até que Ele venha. O tempo é hoje, precisamos voltar para Deus hoje, precisamos nos converter hoje, precisamos nos preparar hoje, precisamos crer hoje, precisamos nos arrepender hoje, pois o próprio Deus nos diz na sua palavra: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como Israel incrédulo no deserto. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite. O Senhor te abençoe. Eu quero orar com você. Oremos neste momento. Senhor, te agradecemos porque Tu és fiel, santo e verdadeiro. O Senhor está no controle, no comando de todos os acontecimentos do universo. Nossa vida pertence a Cristo. Somos ovelhas, cujo pastor é o Senhor Jesus. Pai, coloca minha vida em Tuas mãos e a vida deste querido irmão e irmã em Tuas mãos. Este que está se voltando para o Senhor nesta noite, que está desejoso em servi-lo, esta vida que nesta noite crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Este irmão, esta irmã que volta hoje a reconciliar-se com o Pai, volta aos caminhos do Senhor. Ó Deus, abençoe esta vida, renova esta vida com Teu poder, purifica com o sangue de Cristo. Venha encher com o Teu Espírito Santo este irmão, esta irmã. Venha avivá-lo, restaurá-lo, curá-lo de todas as feridas emocionais, psíquicas, físicas. Senhor, restaura a mente, o corpo, para o Teu louvor e Tua glória. Coloca a Tua palavra na mente e no coração da Tua igreja. Que tenhamos o pão que nos sustenta e a Tua palavra em abundância em nosso depósito espiritual. E que estejamos enfrentando esses dias difíceis, sabendo que sofrimentos iguais aos nossos e até piores, servos e servas de Deus estão enfrentando em todo o mundo. Mas devemos, ó Pai, com a Tua graça, dar testemunho de Jesus e aguardar a volta de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
nos dê forças, nos dê coragem, aumenta-nos a fé, dai-nos saúde, dai-nos ousadia, unção do Teu Espírito Santo, para não negar o nome de Jesus, para não temer nem mesmo a própria morte, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Nós temos que confiar que estaremos vendo, contemplando a face de Cristo, reinando eternamente com Ele. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Pai amado, nos dê esta convicção e abençoe a Tua igreja, dê paz e conforto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, muito boa noite. Receba agora a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em toda a terra, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em o nome precioso do Senhor Jesus. Muito obrigado a você, ao irmão, à irmã, sua família. Louvado seja Deus por tua vida. Deus abençoe e te dê paz.